Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 48 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre um tipo de verbo chamado verbo transitivo. Esse assunto nós vamos ainda no decorrer das próximas aulas ir detalhando com mais clareza, ok? Hoje é o início, do nosso conteúdo de verbo transitivo, ok? O objetivo para esta aula nós temos compreender, o que é que são verbos transitivos e reconhecer, identificar os verbos transitivos nas orações. Eu peço que vocês separem o material da aula, peguem o caderno de vocês, abram lá na matéria de português, coloquem o assunto da aula, verbos transitivos, que a prof vai pedir para vocês fazerem anotações. Tenham em mãos lápis, caneta, borracha, para que vocês tenham lá o material disponível na hora de escrever, ok? Então, antes de nós definirmos o que é que são os verbos transitivos, nós precisamos ter bem claro na nossa mente o que é um verbo, Eu preciso saber identificar um verbo em uma oração, em um texto, para na sequência eu classificá-lo se ele é transitivo ou não, ok? Então, o que é um verbo? É toda palavrinha que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, meu pai está cansado hoje. O verbo está. Vejam que neste exemplo nós temos um estado, um modo no qual meu pai se encontra, Está cansado. Choveu em algumas partes do estado hoje. Aqui o verbo choveu está indicando um fenômeno da natureza. Na aula de hoje escrevemos muito. Neste exemplo, o verbo escrevemos está indicando uma ação, ok? Adiante então. Mas o que é que são os verbos transitivos? São aqueles verbos que eles necessitam de complemento para eles terem um sentido completo, tá? Nós temos os verbos transitivos que são os diretos, o indireto e aquele que é verbo transitivo ao mesmo tempo direto e indireto. Então, a primeira anotação que vocês farão lá no caderninho de vocês é o que é um verbo transitivo. Então, vocês vão escrever assim lá no caderno, que o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Eu não posso deixá-lo sem complemento, porque senão o sentido dele está incompleto, tá? Vamos a alguns exemplos. Rafael comprou pães. O verbo é comprou. Por que ele é um verbo transitivo? Porque assim que eu digo Rafael comprou para vocês, vocês vão me perguntar assim, mas Rafael comprou o quê, prof? E eu vou completar o sentido do verbo. Rafael comprou pães, ou ele pode ter comprado outras coisas, Vocês percebam que eu não posso deixar esse verbo sem complemento. Em contrapartida, eu tenho verbos que não precisam de complemento, que são os intransitivos, que nós vamos estudar lá nas aulas seguintes. Vou dar um exemplo para vocês, só para vocês perceberem a diferença. Se eu digo assim, Rafael caiu, pronto. A frase está completa, Rafael caiu, não precisa de complemento depois do verbo. Eu posso colocar complementos? Posso, Rafael caiu lá no quintal, Rafael caiu no campo de futebol. Eu posso completar, mas não precisa de complemento. Já o verbo transitivo, ele necessita de complemento, caso contrário, nós não temos um sentido completo. Como foi o caso do Rafael comprou pães, Eu não posso dizer assim, Rafael comprou e acabou, a minha frase. Precisa de complemento. Então, isso faz do verbo comprou um verbo transitivo, ok? A palavrinha transitivo lembra movimento, lembra trânsito, Então, eu preciso do movimento de sentido
entre o verbo e o complemento que obrigatoriamente eu preciso colocar, ok, pessoal? Mais um exemplo. A casa pertence a Leandra. O verbo é pertence. Vejam que nesse caso também, se eu deixar a oração assim, a casa pertence, vocês já vão perguntar para mim, pertence a quem? É de quem a casa? Então, o trechinho a Leandra é o complemento do verbo pertence. Portanto, esse verbo pertence, eu vou classificá-lo como verbo transitivo, ok? Mas e o que é um verbo transitivo direto? Lembram que a prof fez para vocês a divisão dos tipos de verbo transitivo? Direto, indireto e aquele que é direto e indireto ao mesmo tempo, né? O verbo transitivo direto é aquele verbo que ele precisa de um complemento, mas ele não exige preposição. Eu não preciso ter uma preposição. Exemplo. Meu filho ama xadrez. Diretamente, o verbo ama está ligado ao substantivo xadrez. Eu não tenho uma preposição que está fazendo o elo de ligação entre esse verbo e esse substantivo que é a palavrinha xadrez, ok? E percebam também que o verbo ama, ele necessita obrigatoriamente de um complemento. Meu filho ama, mas ama o quê? Ou ama quem? Então, ele é um verbo transitivo. E nesse caso, já que ele não tem uso de preposição no complemento, ele é um verbo transitivo direto. Ok, pessoal? Mais alguns exemplos para vocês. Tive uma ideia. O verbo é tive, tá? Percebam que ele precisa de um complemento. Eu tive o quê? Uma ideia, que é o nosso complemento. Aqui esse complemento não possui preposição. Por quê? Se eu for analisar o complemento, uma é um numeral, está indicando a quantidade de ideias que eu tive, né? E a palavrinha ideia é um substantivo, é nome de alguma coisa. Portanto, é um verbo transitivo direto, ok? Aqui a gente abrevia assim, ó, VT, verbo transitivo. Sempre que vocês virem a palavrinha, a sigla VT, significa verbo transitivo. Esse complemento do verbo transitivo direto, ele se chama objeto direto, que eu vou abreviar com a siglinha aqui, a sigla OD, né? Vou fazer a abreviação para ficar mais curtinho na hora de nomear os termos. Outro exemplo. Eu nunca assalto a geladeira. Que mentira, né? A gente vive assaltando a geladeira quando dá uma fominha, né? Onde é que está o verbo aqui? Assalto. Percebam que ele precisa de complemento. Eu nunca assalto, mas o quê? Ou quem? Então, já de cara, eu vejo que é um verbo transitivo, porque obrigatoriamente eu preciso de um complemento para ele, senão ele não tem sentido, né? A geladeira é o objeto direto dele. Por quê? Porque ele é um verbo transitivo direto. Olha a abreviação que a prof colocou. VTD, verbo transitivo direto. Vamos analisar o complemento dele. A é o artigo que está indicando que a palavra geladeira é uma palavra de gênero feminino, né? E geladeira é um substantivo, não tem preposição. Outro exemplo. Pedro quebrou o controle remoto. Verbo, quebrou. Notem que eu preciso de um complemento. Pedro quebrou, mas quebrou o quê? O controle remoto, né? Não temos preposição também. Controle é o substantivo, remoto é adjetivo do controle, é a característica, e o é o artigo novamente. Está indicando para nós que a palavra controle é uma palavra do gênero masculino, né? O controle. Portanto, nós temos um verbo transitivo direto. E o complemento será objeto direto. Beleza?
Mais alguns exemplos. Eu até peço que vocês anotem alguns exemplos desses lá no caderno de vocês, para vocês terem a divisão, né? E a explicação, por que é o verbo transitivo. Escrevam lá que ele precisa de complemento, por que é direto, porque não tem preposição lá no complemento dele, ok? Exemplos deste slide, então. Os jornalistas escreveram uma carta. Verbo, escreveram. Os jornalistas escreveram, mas escreveram o quê? Precisa de um complemento. Uma carta. O complemento vai ser nomeado como objeto direto, porque ele não tem preposição. E o verbo classificado como verbo transitivo direto. Sempre agora nós estamos usando as siglas, ok? Eu comi meu bolo predileto. Verbo, comi. Mas eu comi o quê? Né? Precisa de complemento. Meu bolo predileto. Aqui nós também não temos preposição. Meu é um pronome possessivo que está indicando de quem é o bolo, é meu. Bolo é substantivo, predileto é adjetivo, característica do bolo, portanto eu não tenho preposição, né? Outro exemplo, o barulho incomoda os pacientes. Verbo, incomoda. O barulho incomoda, mas incomoda quem? Incomoda o quê? Sempre lembrando, eu tenho verbo transitivo toda vez que o verbo obrigatoriamente precisa de complemento, ok? E esse complemento vai ser um objeto direto quando ele não possuir preposição. Os pacientes não temos uma preposição. Paciente é substantivo e o os novamente está servindo para indicar o gênero da palavra paciente, que são pessoas do gênero masculino, ok? Então, conclusão. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que precisa de complemento para ter sentido completo, né? Mas que ele não vai ter preposição. E o que é objeto direto? É aquele complemento que está ligado ao verbo sem uso de preposição, ok? Outra coisa, pessoal, se vocês estão com dificuldade e não lembram o que é uma preposição, eu peço para vocês o seguinte: conversem com o professor orientador de vocês e peçam para ele indicar para vocês assistirem a aula 118 lá do 6º ano. Nesta aula, a prof tem uma aula específica sobre o que é uma preposição, tá? A preposição, só fazendo um resuminho para vocês, é aquela palavrinha que serve para ligar uma palavra na outra e uma completa o sentido dela. Por exemplo, a palavrinha de aqui, ó. O de é uma preposição, por quê? Se eu tirar esse de da oração, ele não tem significado, ele não é substantivo, não dá nome para nada, não é uma característica, né? Para ser um adjetivo, não é verbo, ele não é pronome, né? Ele não está substituindo um substantivo, acompanhando, mas qual é a função desse de? É unir esse verbo ao substantivo complemento, de modo que se tenha sentido, né? Por isso que a prof foi explicando aqui para vocês, né? Até voltei, a função de cada palavrinha do objeto direto, né? Por exemplo, aqui, meu bolo predileto é objeto direto do verbo comi. Meu é um pronome, né? Um pronome possessivo, está indicando de quem é o bolo. Bolo é nome de alguma coisa, é substantivo. E predileto é adjetivo, é característica do bolo. Percebam que nesses complementos dos verbos, nós não temos nenhuma palavrinha que está sendo como uma preposição, unindo apenas uma palavra na outra, né? Esta é a preposição. Então, se vocês têm dificuldade em lembrar o que são as preposições, voltem lá no 6º ano e vejam a aula 118 para vocês ficarem, ó, no que são as preposições. Beleza, pessoal? E o verbo transitivo indireto? É o contrário do direto. É aquele que o complemento precisa
obrigatoriamente da preposição. Olhem só, não gosto de doce. Que mentira, né? Eu amo doce. E vocês gostam? Acho que é pouca gente que não gosta, né? Vejam que aqui nós temos o verbo gosto. Não gosto. Precisa de complemento a frase? Precisa, né? Não gosto do quê? De doce. Vejam que a palavrinha de aqui, ela está tendo a função de uma preposição. Ela está unindo o verbo gosto ao substantivo doce. Doce é nome de alguma coisa. A função dessa palavrinha aqui, desse de, é fazer essa ligação entre o verbo e o substantivo. E por isso ele é nomeado de objeto indireto, porque indiretamente eu tenho uma ligação entre verbo e substantivo, que é o complemento do verbo gostar, ok? Então, anotem lá no caderninho de vocês. O verbo transitivo indireto é aquele que precisa de complemento e neste complemento, obrigatoriamente, eu preciso de uma preposição, ok? Exemplos para vocês. A gente pode precisar de dinheiro. Aqui eu tenho uma locução verbal. Pode precisar, porque eu tenho dois verbos e uma única ação. Mas agora ele vai ser um verbo transitivo indireto, ó, VTI, a sigla. E o objeto vai ser objeto indireto, OI. Por quê? O de é a preposição que está ligando o substantivo dinheiro ao verbo, a locução verbal pode precisar. Mais um exemplo. A empresa precisa de mim. E aqui a prof trouxe justamente o verbo precisa para vocês verem a diferença de uma locução verbal e de um verbo. Porque aqui eu tenho dois verbos indicando uma ação. E aqui eu tenho um verbo que é o mesmo, é do verbo precisar, né? O verbo precisa, e que indica uma ação só. Então, o que é a locução verbal? Dois verbos e uma ação, e o verbo, um verbo e uma ação, ok? A empresa precisa. Precisa do quê? De mim. Obviamente, está subentendido aqui que eu preciso de um complemento para ele, ok? Então, nós temos um verbo transitivo indireto e um objeto indireto, porque novamente eu tenho uma preposição, o de, que está ligando o pronome mim, que está substituindo o meu nome, um pronome oblíquo, ao verbo precisa, beleza? Outro exemplo, eu acredito em você, verbo acredito. Eu acredito, precisa de complemento? Sim, porque eu acredito em quem? Eu acredito no que? Precisa de complemento. Então, é um verbo transitivo. Observem que o complemento dele possui uma preposição, a palavrinha em. Para que serve essa palavrinha em? Para unir o pronome você ao verbo acredito. Esta é a função desta palavra, né? Está fazendo esta união, esta ligação entre um pronome que está substituindo o teu nome, no caso, você, né? E o verbo acreditar, que está indicando uma ação, beleza? O diretor concordou com as propostas. Mais alguns exemplos para ficar bem claro para vocês, né? Concordou é o verbo. Precisamos de complemento, né? O diretor concordou, mas concordou com o quê? Com as propostas. Vejam que o nosso complemento, chamado de objeto indireto, porque ele possui uma preposição. A palavrinha com é a preposição aqui. Por quê? Vamos analisar. Propostas é um substantivo, é o nome de algo. As propostas é o artigo, está indicando que a palavra seguinte está no plural e é uma palavra do gênero feminino, né? Mas para que serve a palavra proposta? Qual a função dela? Ligar esse substantivo propostas com o verbo concordou,
né? Eu tenho uma preposição no complemento do verbo que obrigatoriamente eu precisei inserir na oração para que o verbo tenha sentido completo. Então, eu tenho um objeto direto e tenho um verbo transitivo indireto, ok? Mais 2 exemplos para nós finalizar o verbo intransitivo, né? O transitivo indireto. O estudante obedeceu às regras. Verbo, obedeceu. O estudante obedeceu, mas o quê? A quem? Precisa de complemento. As regras. Agora observem aqui que esse as tem um acento indicador de crase. Olhem aqui a crase, o acentinho virado para cá. Não é o acento agudo, é crase. Por quê? Porque aqui eu tenho uma sobreposição de uma preposição e de um artigo. Por quê? A gente obedece a alguém, teria um a aqui, e a palavra regra é uma palavra feminina, a regra. Mas eu não vou pôr 2 as na minha oração. Obedece a regra. Por isso que eu sobreponho os 2 as e uso o acento indicador de crase. Então, a preposição aqui, ela está subentendida através do acento indicador de crase, ok? Acredito em suas melhoras. Verbo, acredito. Precisa de complemento? Sim, acredito no quê? Acredito em quem? Temos novamente uma preposição no complemento, que é o em, né? Por quê? Suas é o pronome, novamente, pronome possessivo, né? Tá indicando de quem é a melhora que eu acredito. E a palavrinha melhor aqui está funcionando como um substantivo, como o nome daquilo que eu quero que você sinta, né? A melhora, ok? Aqui a gente pode observar também que geralmente a nossa oração, a nossa frase é composta por sujeito, verbo e complemento. Porém, muitas vezes o sujeito está subentendido, como foi o caso do aqui, ó. Acredito em suas melhoras. Quem que acredita? Eu. Está subentendido que o sujeito sou eu, né? O sujeito oculto. Está escondido, mas eu posso identificar, que nós já estudamos. Conclusão, então. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele que exige uma preposição lá no complemento, né? Na hora de fazer a ligação do complemento ao verbo. E o que é o verbo objeto indireto? É o complemento desse verbo que precisa obrigatoriamente da preposição. E o verbo transitivo direto e indireto? É aquele que tem 2 complementos. Um complemento com preposição e outro sem preposição. Olhem aqui, por exemplo. Dei para minha amiga oculta uma coleção de livros. Qual que é o verbo? Dei. O que eu dei? Uma coleção de livros. Para quem? Para minha amiga oculta. Percebam que eu precisei de 2 complementos para o mesmo verbo. Né? Porque eu não posso dizer assim, dei, mas deu o quê? E deu para quem? Né? Então, eu dei para minha amiga oculta, pode ser também amigo secreto, né? Amiga secreta que se faz lá nas festas de final de ano. E o que eu dei para ela? Uma coleção de livros. Vejam que no segundo complemento tem uma preposição, olha o dei aqui. Então, esse verbo aqui, o dei, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele vai ter um objeto direto e um objeto indireto, porque no segundo complemento eu tenho uma preposição, ok? Alguns exemplos de verbo transitivo direto e indireto. E aqui a prof também fez o uso das siglas, olhem só, verbo transitivo direto e indireto, VTDI, né? Vamos aos exemplos então. O menino ofereceu ajuda à avó. O menino ofereceu, mas ofereceu o quê e a quem? Né? Então, eu preciso de 2 complementos. Um objeto direto, sem preposição, e um objeto indireto, com preposição. Aqui, novamente, o a está craseado, porque a gente oferece ajuda a alguém,
E a avó é uma palavra feminina. Sobreponho 2 as e uso o acento indicador da crase. Mais um exemplo. A professora informou as datas das provas. A professora informou, mas informou o quê? Né? E quando? Né? Do que a professora informou? As datas das provas. Né? Objeto direto e objeto indireto. Olha o das aqui, né? A preposição de mais as, das. Eu fiz uma contração. Quando eu junto uma preposição e mais uma palavrinha, tem alteração fonética no termo que eu estou criando. Pedimos a compreensão de todos. Pedimos o quê? A compreensão de quem? De todos. Precisei de 2 complementos. Um complemento sem preposição e outro complemento com preposição. Se eu for analisar, a compreensão é substantivo e esse a está indicando o gênero da palavra compreensão, que a palavra é do gênero feminino, né? Todos aqui traz, todos é um pronome novamente, né? Está substituindo o nome das pessoas e o de é a preposição, está fazendo essa união entre o termo todos e a palavrinha compreensão. Quando eu tenho um verbo que tem 2 complementos, ele vai ser chamado de verbo transitivo direto e indireto, ok? Muito bem. Finalizamos com mais 3 exemplos para o verbo transitivo direto e indireto. A empresa ofereceu um jantar especial aos funcionários. A empresa ofereceu o quê? Um jantar especial para quem? Aos funcionários. Vejam que eu precisei dos 2 complementos para o verbo ter sentido completo. Minha mãe deu uma boneca à sobrinha. Minha mãe deu, mas deu o quê? Uma boneca. E para quem? A sobrinha. Agradeço aos consumidores a preferência. Agradeço a quem? E pelo quê? Né? Precisei de 2 complementos. Sempre lembrando, né, que a preposição pode estar tanto no último complemento quanto no primeiro complemento, olhem só. No último exemplo, a preposição está aqui, ó. A mais o os, que virou aos, né? Fiz uma combinação agora. Juntei uma preposição com outra e não sofreu alteração fonética, ok? Agradeço a quem e pelo que é um verbo transitivo, direto e indireto, porque precisou de 2 complementos. Beleza? Conclusão, então, de tudo que nós vimos hoje, né? O verbo transitivo direto e indireto é aquele que tem 2 complementos, um com preposição e outro sem. O objeto direto é aquele complemento sem uso de preposição, enquanto que o indireto é o termo que se liga ao verbo, completando o sentido dele com o uso da preposição. Atenção para os verbos agradecer, perdoar e pagar. Esses verbos nós devemos usar sempre com objeto indireto, mesmo que na frase não tenha objeto direto. Olhem só. A empresa não paga aos funcionários desde setembro. Eu tenho um objeto indireto, porque não paga a, né, que seria a preposição, e os, que seria o artigo indicador de gênero masculino da palavra funcionários. Outro exemplo. Já perdoei aos que me acusaram. Novamente, né? Perdoei a quem e os aqui se refere aos que foram acusados, né? Aos que me acusaram, que eu já fiz o perdão. Agradeço aos eleitores que confiaram em mim. Eu agradeço a alguém, né? Então explica a razão desse a, e o os, que se refere ao gênero masculino dos eleitores. Beleza? Muito bem. Parece muita coisa, mas como eu falei para vocês, esse conteúdo nós vamos trabalhar melhor nas aulas seguintes. O que é que vocês precisam ter bem claro na cabecinha de vocês na aula de hoje? O que é um verbo transitivo? Por que ele tem esse nome, né? E por que ele tem esse nome?
porque obrigatoriamente ele precisa de um complemento para ele ter sentido completo. E esse complemento pode ter preposição ou pode vir sem preposição, né? Se ele vier com preposição, ele é transitivo indireto. Se ele vier sem preposição, ele é transitivo direto. E se ele precisar de dois complementos, ele vai ser direto e indireto ao mesmo tempo. Bom? Se for preciso, voltem na aula, assistam de novo, mas nas aulas seguintes nós vamos tratar especificamente separadinho. Uma aula só de transitivo direto, outra só de indireto e outra de direto e indireto, e vocês vão ficar fera, beleza? Obrigada pela atenção, pessoal. Não esqueçam de fazer atividades sobre o tema, né? E a gente se vê num próximo momento. Até mais. Tchau, tchau.